vídeo fora de contexto. Esse daqui é um vídeo que eu gravei com a minha professora de japonês, respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Eu ia postar só no IGTV, mas aí vocês me pediram e eu estou postando aqui no YouTube, tá bom? Então agora vamos pro vídeo de verdade. Oi, seus lindos! Olha eu aqui com a linda da Kushina Sensei. Tudo bem, Sensei? Ai, tudo bem? Genki desu. Tai-san wa genki desu ka? Não, genki desu. Então, gente, essa daqui é a minha professora de japonês, tá? Então, assim, eu fiz aquele vídeo no Instagram, vocês mandaram aquele monte de perguntas e eu separei algumas porque vocês perguntaram muito da mesma coisa. Então, a gente selecionou umas 10 perguntas e vai responder aqui pra vocês, certo? Então, por favor, Sensei, se apresente. Hajimemashite, né? Então, começar me apresentando. Eu sou a Kushina, né? Meu nome é Yakira, eu sou mais conhecida como Kushina. E eu dou aula de japonês há mais ou menos uns 6 anos, né? Eu tive a oportunidade de morar em Hokkaido, né? Então eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Hokkaido, no Japão. E lá eu aprendi japonês, estudei cultura, sociedade, história, né? E hoje em dia eu dou aulas de japonês pelo Skype, né? Aulas de japonês online. E também, né, na verdade eu sou formada em psicologia, né, e também eu presto consultoria para o pessoal que está fazendo imigração ou no contexto de intercâmbio, né, que vai trabalhar com outras culturas, relações interculturais, né. E eu amo o Japão, eu amo a cultura japonesa, apesar de não ser descendente, eu sou aquele tipo de otaku que adora a cultura, praticamente a já é descendente, já tá ficando até com o olhinho meio puxado. Já tá quase, ó, quase. Então tá, Hajimemashou, Sensei. Primeira pergunta que me mandaram foi: é difícil falar japonês? É difícil aprender japonês? Então, o que eu gosto de comentar com os meus alunos, né? A dificuldade, ela normalmente está muito alinhada ao interesse. Quanto maior o seu interesse em qualquer assunto, isso não só para a língua japonesa, qualquer coisa que vocês forem tentar aprender na vida, quanto maior seu interesse, maior a facilidade, porque maior a dedicação, você acaba se dedicando mais àquilo. Então, a língua japonesa é difícil? Depende. Depende da pessoa, depende do grau de interesse que ela tem, depende de por que ela está estudando, né? Os objetivos dela, depende um pouco também, às vezes, de facilidade de aprendizado ou não das pessoas. Então, a resposta mais comum seria depende, né? O que pode aparecer como uma dificuldade, principalmente no começo, né? E principalmente para adultos, crianças e adolescentes têm bem menos essa dificuldade, que é a questão de aprender um alfabeto completamente novo. Então, essa necessidade de, no começo, a gente ter que literalmente voltar pro jardim de infância e ficar desenhando letra por letra, entendeu? Símbolo por símbolo, para reaprender um alfabeto completamente novo, pode ser uma dificuldade para algumas pessoas que não aceitam esse momento do não sei. Então, difícil ela não é, porque é uma língua extremamente lógica. Diferente da nossa, a língua portuguesa, na verdade, ela é uma das línguas mais difíceis de serem aprendidas por estrangeiro. Tem pesquisas mostrando isso. Olha. Eu queria poder linkar, mas ela tá no rol das mais difíceis. A língua japonesa, ela já é muito lógica, então depois que você entende a lógica dela, dificilmente ela vai ter uma exceção. Dificilmente vai ter uma coisa que não tá dentro da regra, que não está dentro daquela lógica da própria língua, né? E aí eu não tô falando de tradução, eu tô falando de você compreender a língua dentro da própria língua. Ok? E aí isso nos leva à segunda pergunta, que é: eu não sei de absolutamente nada. Por onde que eu começo? Por onde você começa? Hiragana e Katakana, que são os dois alfabetos básicos, né? Por que você começa com o estudo de Hiragana e Katakana? Porque através dele você já vai começar a entender as pronúncias dos símbolos, então quais sílabas que são pronunciadas na língua japonesa, então isso já vai afetar a fala, já vai te ajudar na fala, compreender que, por exemplo, certos sons não existem na língua, então se você tá querendo falar aquele som, provavelmente tá errado. Então, Hiragana e Katakana, porque são os básicos, né? E a escrita, né? A escrita e a leitura, ela abre um mundo novo. Ela abre todo o mundo da internet que você consegue ter acesso através da escrita. E que mesmo que você tenha uma compreensão de áudio muito boa, mesmo assim, como que a gente procura no dicionário?
pela escrita. Exatamente. Então, não adianta, a compreensão, ela passa muito pela escrita e a leitura, né? Existem aplicativos, principalmente de auxílios com pessoas com deficiência, que têm deficiência visual, para focar um pouco mais nessa parte de áudio, existem, mas infelizmente eles ainda são muito precários, eles ainda não têm todos os recursos que são necessários, ainda estão em desenvolvimento. E pra gente que não tem essa dificuldade, essa limitação, a escrita, ela desanda tudo. Ela abre toda uma porta de acessibilidade. Ah, muito bom, porque aí isso já emenda na terceira pergunta que vocês fizeram bastante, que é melhor aprender primeiro a falar ou a escrever? Aí que tá. Existe divergências de abordagem de metodologias, né? Então, tem metodologias que vão argumentar que é melhor primeiro aprender a falar e depois aprender a escrever, porque esse é o processo pelo qual nós passamos com a nossa língua materna. Uma criança, o que a gente estava discutindo até. Primeiro uma criança sabe falar e depois ela vai aprender a escrever. A escrever, exatamente. Então, uma metodologia que ela vai priorizar um aprendizado pensando num aprendizado nativo, ela vai buscar primeiro falar e depois escrever. Agora, eu particularmente, dentro da minha metodologia, a gente aprende primeiro a escrever, exatamente que foi o que eu comentei, de por que começar pelo hiragana e katakana, né? Porque não é a nossa língua nativa, nós não estamos imersos naquela língua o tempo todo, ouvindo e repetindo e apontando e escutando e aprendendo todos os dias, 24 horas por dia. A criança nativa, ela está. Então, a criança nativa do Brasil, ela está aprendendo português 24 horas por dia, o tempo todo ela está aprendendo a língua portuguesa. Isso não acontece com uma língua estrangeira. Então, aí é o meu argumento, vão ter metodologias que vão divergir e vão ter pessoas que têm mais facilidades de áudio do que de escrita, que também vão discordar, mas aí vai um pouco da pessoa. No geral, eu recomendo a gente aprender primeiro a escrita, já associada à fala. Então, no meu método mesmo, a Thaís sabe, tadinha, ela já sofre, porque ela tem que ler, ela tem que falar, ela tem que interpretar, ela tem que fazer tudo na aula. Não, gente, vocês têm que ver o susto que eu levei, porque quando eu comecei a fazer aula com a Kushina Sensei, eu já falei pra ela, olha, eu sei um pouco de, sei lá, carga de família já, que eu já fui aprendendo, ou então eu estudando também, hiragana e katakana sozinha, não sei o quê, então alguma coisa eu já sei. Aí chegou a primeira vez que a gente abriu a apostila lá pra poder fazer as lições, abriu o livro, ela falou, tá bom, lê. E aí era só hiragana e katakana. Aí eu pensei, gente, se eu tivesse enrolando ela, se eu tivesse falando assim, não, eu sei tudo, né? Errado. Uma coisa interessante agora, eu faço também as traduções pro site Estúdio Ghibli Brasil. Olha, dessa eu sabia. Dessa eu sabia. Então, todas as traduções da língua japonesa para o Estúdio Ghibli Brasil, eu vou fazendo, né? Muitos artigos eu faço. A Amanda, que é minha editora-chefe, depois arruma para ficar uma língua portuguesa bonitinha. Porque quando eu faço tradução, eu falo, tá escrito isso. Como isso vai ficar bonito em português? Eu não sei. Aí é com você. Né? E eu tô trabalhando agora daqui a pouco sai lá, na tradução de um vídeo da diretora do Museu Ghibli. E teve um momento lá, na hora que ela estava se apresentando, que ela falou uma palavra que eu escutei e falei, que estranho, eu achei que ela era diretora e não presidente. E eu vi de novo, e por causa do sotaque dela, eu tava ouvindo Kaicho. Kaicho. Falei, mas gente, o que tá acontecendo? Eu tô ouvindo ela falar Kaicho. E aí eu fui pesquisar, e eu vi que ela não tava falando Kaicho, ela tava falando Kancho. Então a diferença era um i para um só no áudio eu não estava percebendo, eu não estava conseguindo escutar essa diferença da pronúncia dela. Mas sim, ela estava usando o termo certo, que é para diretora, né? Para curadora, né? De uma instituição. Então você percebe que às vezes você tem uma distinção por causa da escrita, por causa do termo que ele está se inferindo. Na escrita esse ou esse, ele tá remetendo a tal coisa, né? Mas só no áudio tava muito difícil de entender, por causa do sotaque, a qualidade do áudio tava muito ruim. Aí, Sensei, voltando então pra ordem correta das perguntas, outra pergunta que fizeram muito. Kushina Sensei, eu já tô vendo assim, ó, vocês estão vendo o pôster Death Note ali atrás, né? Tem um Pikachu, esse Kushina é de Naruto. A grande pergunta, Sensei, dá pra aprender japonês assistindo anime? Então, depende.
Depende. Todas as perguntas vai ser depende. A maioria das respostas aí, tudo depende. A minha resposta, como professora de língua japonesa, cri-crisenta que eu sou, entendeu? Eu sou muito rígida com os meus alunos, tem que fazer certinho, entendeu? Não deixo o aluno se ele estiver falando errado é porque ele quer e não porque ele não aprendeu. E eu sou muito rígida com isso, a minha resposta é não. Por quê? A linguagem de anime, de mangá, ela é excessivamente exagerada, ela não é natural. Então não é uma linguagem que, se você tenta imitar no Japão, você vai conversar de uma forma natural. Fica uma língua japonesa artificializada, esquisita. Os animes, toda a cultura pop, tudo que vocês veem que eu tenho aqui, ele é um complemento à sua aprendizagem, ok? E aí, agora sim, a resposta real do depende. Depende do quê? Qual que é a qualidade de comunicação que você está buscando? Você quer só falar? Você só transmitir a informação? Beleza, o anime e mangá vai trazer uma gama de vocabulário, entendeu? Vai ter uma gama de estruturas que você pode aprender muito bem. Mas, por exemplo, você dificilmente, é muito difícil, principalmente por anime e mangá ser só linguagem oral, você não tem a escrita, você não tem a linguagem formal atrelada, entendeu? Dificilmente você vai ter acesso com esse tipo de conteúdo. Então, qualquer situação que você precise de uma língua japonesa formal, você não vai saber. Então, se essa comunicação para você é suficiente, beleza, vai em frente, vai servir, se o seu objetivo você vai for, conseguir. eu só quero assistir anime, sem Eu legenda. só quero assistir anime, tudo bem, entendeu? Só que assim, sendo muito sincera, isso também depende muito do tipo de pessoa. Como que é o processo de aprendizagem de cada um. E eu pegando por mim mesma, exatamente como vocês estão vendo, eu sou uma fã de anime, eu não fazia praticamente nada da minha vida durante todo o meu colegial, entendeu? Então, digamos assim, se só ver anime fosse suficiente para aprendizagem de língua, praticamente o Brasil inteiro falava japonês. E a gente sabe que não é assim. Aí, vamos voltar aqui. Outra pergunta. Quantos alfabetos existem? Porque a gente tá acostumado com o português, então são ali 26 letras, né? Que a gente vai usando. Agora, japonês, aí já fala assim, não, porque tem X alfabetos. Aí a pessoa já abre a boca desse tamanho, assim, quantos alfabetos existem? 3. 3 alfabetos. Hiragana, katakana e kanji, né? O que é o kanji? Vamos começar por ele. O kanji é aquele que a galera gosta de tatuar. Então, a galera vai tatua kanji. Porque cada símbolo, ele representa uma ideia. Ele já tem um significado próprio dentro de si. Então, qualquer palavra que ele for compor, ele vai orbitar esse significado central, né? Então, mesmo que ele for compor as palavras, ele geralmente vai orbitar esse significado, né? E a leitura dele, como que aquilo vai ser pronunciado na fala, vai depender da palavra que ele está compondo, se ele é um sufixo ou um prefixo e etc. Tem as várias regrinhas de kanji, né? Hiragana e katakana são os 2 alfabetos básicos, que são a simplificação de um grupo de kanjis para você conseguir, na tentativa de abarcar os fonemas, os principais, ou todos os fonemas da língua japonesa. Então, cada símbolo, ele tem um som. Ele não tem um significado atrelado, ele tem um som. Então, não são letras, são sílabas, né? São representações de sílabas. Então, você tem as vogais, que são sons por si só, e depois você vai ter as outras sílabas, né? E aí, tem as funções diferentes, né? O hiragana é aquele mais básico, que vai escrever basicamente tudo, que vai fazer as marcações gramaticais. E o katakana, hoje em dia, principalmente para escrever palavras de origem estrangeira, para dar destaque a certas composições. Então, às vezes, palavras que normalmente o aluno está acostumado a escrever sempre em hiragana, de repente no texto ela aparece em katakana. O autor quis colocar aquilo em destaque, é como se ele estivesse dando um negrito, né? Então, são esses 3 os principais, né? A maior dificuldade acaba sendo o kanji, porque é uma quantidade bem grande de símbolos, né? E como você disse, né? Nós temos as 26, 27 letras e acabou. Depois você vai ter que fazer uma permuta, vai ter que fazer toda uma composição, né? Dessas letras para ir formando as palavras. Tem palavras pequenininhas, tem palavras gigantes, né? E no japonês, não. Ai, desculpa. Não, perdão, era só isso. Que eu ia falar, que aí a grande questão que a maioria que falava, não, já sei falar, já sei ler hiragana, já sei ler katakana, todo mundo que falava isso em seguida falava, como
que eu domino os kanjis? Como você domina o kanji? Escrever, 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 escrever. O que normalmente eu recomendo para os meus alunos durante os estudos é começar o estudo de kanji depois que você já tem uma gama de vocabulário para sustentar essa quantidade de kanji. Porque você vai associar os kanjis a palavras que você já conhece e já está usando. Então você precisa de uma assimilação do estudo desse novo alfabeto com um vocabulário que você já domina. Então você já aprendeu aquela palavra, você está só colocando uma skin nova naquela palavra, você está colocando uma roupagem nova, mais sofisticada para aquela palavra. O ideal, o que eu recomendo, que a maioria acaba fazendo, e que é o que dá mais resultado, é escrever, 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 escrever. Então você começa, e assim, gente, não adianta querer, eu vou aprender 100 kanjis em uma semana, não vai. A menos que você tenha memória fotográfica, aí tudo bem. Aí essa galera gênio vai. Se você é uma pessoa normal, um Hellis mortal tipo eu, entendeu? Não vai. Então tem que ser um aprendizado constante, com uma revisão constante também. E aí a metodologia de estudo de kanji para os meus alunos, eu recomendo a gente seguir a orientação dos anos de aprendizagem deles, que vai do mais básico para os mais complexos, né? Então a gente começa os kanjis de primeiro ano, kanjis de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, até o sexto ano. Esses são os mais básicos. A partir daí, são kanjis mais complexos ou combinação de kanjis que não são palavras tão acessíveis, tão básicas, assim, tão cotidianas, mas que são usados, mas que usam kanjis básicos. Entendi. Bom saber, inclusive. O que me aguarda. O que te aguarda. Vamos lá, a próxima pergunta. Existe conjugação verbal no japonês? Porque a gente está acostumado com o português, tem milhares, né? Então você tem aí presente, pretérito do perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, blá, blá, blá. Japonês é mais simplificado ou tem esse monte de conjugação que a gente tem que decorar? Ele tem muitas conjugações também, mas não é metade da complexidade da língua portuguesa. Então você faz conjugação de verbo sim. Qual que é a questão qual que é o pró da língua japonesa? Não existe distinção de número ou pessoa. Então, eu como, ele come, nós comemos, é exatamente o mesmo verbo. Você vai usar o mesmo verbo para todo mundo, não vai mudar, né? Isso já facilita muito a vida, né? Qual que é a pegada, né? Depois que você tem uma conjugação no presente afirmativo, por exemplo, você vai ter o que eu falo que são os level up, que são as formas mais formais, e você vai ter os downgrade, que são as formas mais informais. E aí você vai ter uma quebra dessa estrutura gramatical para chegar nas formas informais, e você vai ter uma mudança, pequenas mudanças dessa intermediária para chegar nas mais formais. E aí vai depender, essas mais formais depende de se eu tô falando com superior, se eu tô falando com alguém que eu não tenho intimidade, mas preciso me colocar numa posição de mais humildade. E aí você tem essas variações gramaticais também. Mas em termos de quantidade de conjugações, não compara com a língua portuguesa, bem menos mesmo, e elas são bem mais lógicas. Depois que você entende a regra de conjugação, ela funciona para todo mundo, não tem exceção. Muito bom. Quanto tempo leva para você se tornar um falante fluente em japonês? Depende. Depende do quê? Depende do tempo que você tem de dedicação para a língua, depende dos seus objetivos dali, depende do que você tá chamando de fluente, entendeu? O nível de fluência tradicional é o quê? É o N1 do JLPT, é um exame de proficiência que você domina para toda a gramática, que você tem uma gama de vocabulário extremamente extensa, um domínio de expressões de cunhos culturais e situacionais enormes. Isso é o fluente tradicional, é você ter no mínimo o N1 do JLPT, que é o exame de proficiência, entendeu? Ela já consegue fazer muita coisa. Só pra, acho que, explicar um pouquinho o que é o N5, o N4, N3, N2 e N1. Então, okay. A Sensei já falou que são provas ali, certificados que você pega de acordo com o seu conhecimento da língua japonesa. Mas só pra vocês entenderem que começa no N5, o N5 é o mais básico e o N1 é o top. Você fala tudo. É isso. É isso. Obrigada pela tecla SAP, tá? O que você tá chamando de fluente? Ok? Você realmente quer ter aquela capacidade, aquele domínio de se virar de uma forma polida, educada, gramaticalmente correta em qualquer situação?
vai ser um tempo de estudo, porque você precisa de uma certa quantidade de elementos, de conhecer certos elementos. Você só quer assistir anime e mangá e entender o que tá acontecendo? É outro nível, já é bem mais baixo, ok? Então, Sensei, só para o pessoal ter uma noção, a Sensei, por exemplo, tá estudando japonês há quanto tempo? Desde 2008, formalmente desde 2008. E aí eu fui até 2012, que foi quando eu fui pro Japão. E aí no Japão eu tive esse super upgrade, mas desde que eu voltei eu nunca parei de estudar. No geral, eu vou ser sincera, uma pessoa que não tem uma super facilidade em nada, vai de 5 a 7 anos, entendeu? Para dominar uma gama de estruturas que ela consegue se virar completamente sozinha, sem ninguém, sem nada, até pra ela ter condições de pegar um artigo científico, talvez em língua japonesa, entender o que está escrito, ou um artigo das letras da língua japonesa e ela entender por que aquilo ela tá usando do jeito certo ou errado, né? Eu acho que menos de 5 anos é enganação mesmo. E aí, pra fechar, Sensei, eu acho que também foi uma das coisas que mais pediram, né? Bem uma pergunta, mas quais seriam umas dicas, assim, pra você dar pra quem quer começar a aprender, mas sozinho? De repente não tem condição de pagar um curso, mas se interessa. O que você pode dizer pra quem quer estudar por conta própria? Quem quer estudar por conta própria é muita disciplina e dedicação. Porque já é muita disciplina e dedicação quando você tem uma sensei indo lá no teu canal e te cobrando se faz dificuldade, né? Que eu faço isso com os meus alunos. Aluno abriu live no Instagram, faz tarefa. Então, quando você tem uma pessoa te orientando, te ajudando, te puxando, olha, você tem um motivador externo para você se dedicar àquilo, né? Quando você tá completamente sozinho, a maior dificuldade das pessoas é não ter a disciplina para manter a consistência do estudo. Todo estudo, ele precisa de disciplina e consistência. O que é consistência? É você manter o ritmo constante. Você ter aquilo regularmente na sua vida. Todos os dias de tal hora eu vou estudar. Por tanto tempo, eu vou fazer tais atividades, né? Então, minha recomendação é essa, é buscar isso, porque material na internet tem bastante, entendeu? A internet, ela tá aí, ela tá aberta e democrática para todo mundo, né? A maior dificuldade é exatamente essa. Qual metodologia que vocês vão buscar, qual é a facilidade, né? Tem que ter muito autoconhecimento também, né? Tem que olhar um pouco pra dentro de si e falar, nossa, eu sou o tipo de pessoa que aprende mais desta forma, né? Quantas pessoas sabem qual que é o próprio estilo de aprendizagem? Normalmente isso fica a cargo do professor de perceber e aproveitar, né? Essa autorreflexão, a maioria das pessoas não fazem. Então acho que seria isso, disciplina e consistência. Bom, Sensei, então é isso, já fiz todas as perguntas. Realmente não vou dar nome aos bois, como dizem, né? Porque foram muitas perguntas iguaizinhas, então eu escrevi no papel aqui uma generalização de tudo que vocês me perguntaram e basicamente foi isso. Sensei, fala do seu curso, né? Porque eu achei a Sensei numa recomendação do Twitter de uma amiga. Agora, a Sensei tem a página no Instagram que tem informações do curso, ela tem turma, ela dá aula individual. Pode fazer seu merchan aí. Fazer o merchan um pouquinho. O meu curso, ele é mais tradicional, sim. Então, é um curso que busca desenvolver as 4 habilidades da língua. Então, a gente vai falar, a gente vai escrever, a gente vai ler e a gente vai escutar e compreender. Você tem que me contar o que você entendeu pra ver se você entendeu certo. Então, um curso que realmente eu busco fazer esse desenvolvimento das 4 habilidades da comunicação, ok? Geralmente, né, quem chega com a turma, né, eu não costumo montar turmas de desconhecidos, né? Então, se vocês têm 2, 3 amigos que estão interessados em fazer junto, a gente monta a turma. Caso contrário, eu dou preferência para as aulas individuais, até pelo melhor desenvolvimento do aluno, né? Tem a diferença que vocês acabam não tendo com quem, né, se comunicar naquele mesmo nível de dificuldade que vocês poderiam usar. Por outro lado, a coisa fica inteiramente personalizada, né? E aí eu busco trazer os interesses. Então a gente tenta trazer um pouco de jogos, de cultura, história do Japão, à medida que vai aparecendo ao longo do livro, né?
Então, como eu disse, né, a minha experiência ela é na Universidade de Hokkaido, né? Então, assim, tudo que eu trago é muito relacionado à cultura de Hokkaido também, né? Não só a cultura de Tóquio, que é a mais famosa, né? Que a gente conhece através da cultura pop. Eu costumo tentar trazer um pouquinho de Hokkaido, que é a minha terrinha natal do coração, né? E aí, quem tiver interesse pode me mandar um WhatsApp, pode me mandar um e-mail ou entrar em contato comigo pelas redes sociais e a gente conversa sobre as possibilidades. Muito obrigada, minha linda! Arigatou, sensei! Kochira koso arigatou gozaimasu! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Até se vocês quiserem contatar a Kushina Sensei através de mim, pode deixar que eu mando o recado, tá, Sensei? E é isso, seus lindos. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!